Flamengo recusa a primeira proposta do Aston Villa pelo lateral direito Emerson Royal. Jornalista italiano crava interesse da Inter de Milão em Lucas Paquetá. E delegação rubro-negra embarca para Portugal. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajuda demais os nossos vídeos. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você não é inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Acompanhe até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Amanhã tem Brasil e Japão, fase 16avos de final da Copa do Mundo, e eu já vou deixar aqui a minha dica da Superbet. Vitória do Brasil, 2 gols no jogo, menos de 3 gols no primeiro tempo, 1 chute no gol do Vinícius Júnior e 3 escanteios. Vambora, Brasil, classificar, hein, pra cima deles. Vou inclusive deixar o link aqui no comentário fixado, ou esse QR Code, se você ainda não é super, seja Superbet, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Olha, gente, vou começar falando que o elenco embarcou no início da tarde de hoje para Portugal. A delegação está voando neste momento. Sem novidades, o Flamengo não conseguiu contratar reforços ainda, mas temos aí o Lohan e o Ryan Lucas, né, que retornaram de empréstimo e viajaram com a delegação. O Leonardo Jardim vai observar aí a dupla. O Flamengo que vai jogar 3 amistosos lá no Algarve, né, em Portugal, contra o River Plate no dia 3 de julho, contra o Lausanne da Suíça no dia 8 de julho e contra o Benfica no dia 11 de julho. Todos os confrontos serão realizados no estádio Algarve. Quem viajou? Rossi, Léo Ortiz, Eric Pulgar, Ayrton Lucas, Luiz Araújo, Saul, Pedro, Everton Araújo, Samuel Lino, Jorginho, Emerson Royal, Bruno Henrique, Ryan Lucas, Andrew, Vitão, Guilherme, Diogo Alves, Daniel Salles, Everton, o João Vitor, o Wallace, Johnny, Joshua, Daniel Silva e Lohan. O Flamengo recusou a primeira proposta do Aston Villa pelo lateral direito Emerson Royal. O clube inglês ofereceu cerca de 9 milhões de euros, 53 milhões de reais, mas apesar da recusa inicial, as negociações entre as equipes continuam em andamento. Mesmo com a proposta na mesa do Aston Villa, o Flamengo relacionou o lateral direito Emerson Royal para essa intertemporada em Portugal. Hoje eu acompanhei imagens do Emerson Royal viajando junto com os outros jogadores. Mas não é porque ele foi para Portugal que ele não pode ser vendido. A tendência é que o Aston Villa aumente a proposta pelo Emerson Royal e o Flamengo conclua aí essa negociação. O Flamengo não quer perder o Emerson Royal porque tem apenas o Varela ali na posição. Porém, o clube precisa vender jogadores. O Flamengo precisa de dinheiro até dezembro para fechar aí, né, a conta positiva. E o Aston Villa pretende enviar uma nova proposta, né, uma proposta maior do que a primeira de 9 milhões de euros, e o Flamengo deve aceitar aí concluindo essa venda. Por enquanto, o Flamengo recusou essa primeira investida dos ingleses, porém, o Aston Villa quer muito o Emerson Royal para a lateral direita no início da temporada europeia, logo após a Copa do Mundo. Nós estamos falando ainda antes da janela abrir, né, gente? Quando a janela abrir, aí sim. E a janela tende a ser mais agressiva, né? Sempre assim, a janela do meio do ano, ela é muito mais agressiva do que a janela do início do ano. Os clubes europeus, eles gastam mais, né? Porque é início de temporada lá. Então o Flamengo pode ainda realizar essa venda do Emerson Royal, enquanto que o scout está trabalhando numa reposição, né? O Flamengo que tem aí o Daniel Salles, que é um garoto, tem também o Danilo, que está na seleção brasileira, que pode fazer alguns jogos como lateral direito, ele foi lateral a vida toda, porém o Flamengo está atento aí ao mercado para realizar uma grande oportunidade para a reta final da temporada. Vou deixar o link aqui no comentário fixado do nosso shopping, o Shopping do Rafla, que são diversos produtos para sua casa, para o seu pet, né? Produtos eletrônicos, eletrodomésticos, produtos automotivos, tudo sobre esporte, tem tênis, tem roupa, tem tudo do Flamengo, seleção brasileira. 2 coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla:
A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda, qualquer produto que você realiza aqui a compra, você ajuda diretamente o nosso canal, que somos afiliados das maiores lojas de e-commerce do país. Então fica registrado aqui o link no comentário fixado. Olha, gente, o jornalista italiano Gianluca Di Marzio trouxe que a Inter de Milão está interessada no Lucas Paquetá, que está com a seleção brasileira. Aliás, tem feito jogos interessantes nesta Copa do Mundo, tem a confiança do técnico Ancelotti, e segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, que traz aí informações de movimentações do mercado, ele trouxe aqui que a Inter de Milão estaria preparando uma proposta de 20 a 25 milhões de euros pelo Lucas Paquetá. Conversei com pessoas do Flamengo, não existe nada, não tem nada, não chegou nada para o Flamengo e não chegou também nada para representante de Lucas Paquetá. Aliás, o atleta está focado no Flamengo. Sonho dele foi retornar ao Flamengo. Ele fez de tudo para sair do West Ham, lá da Inglaterra. O Flamengo pagou 45 milhões de euros nele e 25 milhões de euros não paga nem a chuteira do pé esquerdo do Lucas Paquetá. Tá de brincadeira. Se realmente a Inter de Milão fizer esse tipo de proposta, o Flamengo não vai nem ouvir, né? Isso aí tem que ser de 50 milhões de euros para cima. E outra, tem que saber se o Lucas Paquetá vai querer, né, sair do Flamengo. Ele acabou de chegar e ir para a Inter de Milão na Itália. Então tá aí, fica registrado a informação do jornalista italiano Gianluca Di Marzio. A gente apurou, não chegou nada. Pode ser que, de fato, a Inter de Milão faça essa proposta assim que a Copa do Mundo terminar. O jogador, inclusive, está sendo muito valorizado. Os clubes da Europa estão de olho em Lucas Paquetá. O Flamengo tenta se blindar, mas pesa também a vontade do atleta, né, que fez de tudo aí para voltar ao Mengão e ainda não conseguiu conquistar títulos, né, de grandes títulos, e ele veio para isso. Ele veio para cravar o seu nome na história do Mengão. E eu não acredito, sinceramente, numa saída do Lucas Paquetá agora, a não ser que chegue uma proposta de um grande clube da Europa, de primeira prateleira, e que seja uma proposta surreal, né? Aquela proposta quase irrecusável. Aí sim, mas, de fato, não temos nada, apenas a informação do jornalista italiano Gianluca Di Marzio sobre esse interesse da Inter de Milão e que os italianos estariam preparando uma proposta para essa janela do meio do ano. A gente vai ficar em cima. Lucas Paquetá deve ser titular aí durante toda essa Copa do Mundo. Brasil passando pelo Japão, nas oitavas de final, nas quartas de final, na semifinal. Ele tomou conta ali da posição, não sai mais, vem realizando bons jogos, e isso aí é natural, né? De você ter aí a Copa do Mundo como visibilidade, né? Aliás, os clubes estão todos atentos aos jogadores da seleção brasileira e o Paquetá é nosso. Então, Inter de Milão, tá de brincadeira, né? Se for preparar essa proposta de 25 milhões aí, nem perde tempo, porque o Flamengo não vai nem ouvir. Agora eu quero deixar uma pergunta para você. Você venderia Lucas Paquetá? Por qual valor? Ou não? Ele é jogador fundamental, imprescindível no esquema tático do Leonardo Jardim. Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever. Repara, se você está inscrito, aqui embaixo tem um botão inscreva-se. Muitas informações do Flamengo, informações do mercado da bola, reta final da Copa do Mundo, fase mata-mata. Aliás, as coisas agora tendem a acelerar, né? Nesse processo aí de contratações, reforços. O Boto vem sendo muito cobrado pela torcida, né, por conta dessa lentidão aí na janela, mas a verdade é que a janela nem abriu. Por outro lado, os clubes adversários do Flamengo já estão se antecipando, já estão contratando. O Cruzeiro, por exemplo, que é adversário do Flamengo nas oitavas da Libertadores, já contratou, está contratando. E o Flamengo parece que está aí parado no tempo, vai para essa intertemporada em Portugal. O scout está trabalhando, José Boto vai contratar. Não sabemos quando, como e quem vai chegar no Mengão para a reta final da temporada. Grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!